Olá, pessoal! Quem nunca se sentiu, perdido no meio de tantas coisas que quer aprender? É tanta coisa que a gente gostaria de dominar, né? A vida adulta só dá 24 horas por dia, né? Pois é. Mas se você se identifica com essa sensação, prepare-se, porque hoje a gente vai mergulhar no livro As Primeiras 20 Horas, do Josh Kaufman. Boa! Ele meio que quebra aquela ideia das 10.000 horas para maestre, sabe? Ah, sim. E apresenta um método para a gente aprender novas habilidades de forma rápida, eficaz. Bem mais rápido. A proposta é tentadora, né? Alcançar um nível satisfatório em apenas 20 horas. Não. Será que é possível? É o que vamos descobrir? Vamos descobrir juntos. O Kaufman, ele nos convida a repensar essa busca, às vezes, meio obsessiva pela maestria, né? Mostrando que o importante é ter habilidade na prática. Um nível que você consiga usar, né? Exato. E ele faz isso de uma forma bem, como posso dizer, pé no chão. Sim. Compartilhando as próprias experiências, as dificuldades. Ele fala sobre as dificuldades que ele teve. A gente sabe que errar faz parte do processo. Totalmente. E ele mostra isso, né? Todo mundo passa por isso. Usa até exemplos da paternidade. É verdade. Quem nunca se sente frustrado tentando aprender algo novo. Tá normal. Mas como ele quebra essa barreira da frustração? O que ele usa para motivar a gente a continuar? Uma das coisas mais importantes é desmistificar a regra das 10.000 horas, né? Essa ideia, que surgiu de um estudo com performers de elite, acabou sendo mal interpretada. É distorcida ao longo dos anos. Isso. Então, E ele mostra que a prática deliberada, focada em pontos específicos, é muito mais eficaz do que simplesmente repetir algo sem objetivo. faz sentido. Se você quer aprender violão, não adianta sair dedilhando as cordas aleatoriamente. Exatamente. Você precisa ter um plano, né? Yeah. Focar em acordes específicos. Treinar as posições dos dedos. Buscar feedback de quem já toca. Exatamente. E ele destrincha essa prática em um método de 4 etapas, 4 etapas, né? que pode ser aplicado a qualquer habilidade. A qualquer habilidade. Isso. A primeira é desconstruir a habilidade. Entendi a lógica. Mas eu me dá um exemplo prático. Como eu aplicaria isso se eu quisesse aprender, sei lá, italiano? Ótima pergunta. Digamos que você quer aprender italiano. Ao invés de tentar decorar um dicionário inteiro de uma vez, você pode começar com frases básicas. Depois aprender alguns verbos e ir construindo conhecimento aos poucos. Legal. Essa parte de dividir a habilidade em mini missões parece bem menos assustadora Com certeza. do que encarar o desafio como um todo, né? E qual é o próximo passo? A segunda etapa é praticar com feedback. Ou seja, buscar alguém que te ajude a identificar os seus erros, te dê dicas de como melhorar. Tipo um professor. Pode ser um professor, um mentor, um amigo que já domina a habilidade. Ou até mesmo vídeos online. Vídeos tutoriais online, exatamente. Acho que essa parte do feedback é essencial. É fundamental. Às vezes a gente não consegue enxergar os próprios erros, né? É verdade. Ter alguém de fora para te guiar faz toda a diferença. Sem dúvida. O Kaufman destaca a importância de diferentes tipos de feedback. Diferentes tipos. Ele fala sobre feedback de resultado. Que te diz se você conseguiu ou não. Exatamente. E o feedback informativo. Que te dá dicas Bom, específicas. Isso do que precisa ser ajustado, melhorado. Interessante essa distinção, né? Yeah. O feedback informativo parece mais rico, né? É. Mas e aí, na correria do dia a dia, como a gente garante tempo para praticar com esse feedback? Essa é a terceira etapa do método. Remover as barreiras que te impedem de praticar. Remover as barreiras. Identificar os obstáculos e buscar soluções. Pode ser a falta de tempo. Falta de tempo, falta de recursos, procrastinação. A procrastinação, essa é clássica. E como ele sugere que a gente lide com ela? Ele dá várias dicas. Uma delas é criar um cronograma, definindo horários específicos para praticar. Tipo, como se fosse um compromisso inadiável. Exatamente. Outra dica é eliminar as distrações. Silenciar o celular. Avisar as pessoas que você precisa de um tempo. A gente vive num mundo cheio de distrações, né? É verdade. Se a gente não criar um ambiente propício, Fica difícil. fica difícil se concentrar. E E para finalizar um método, a 4ª etapa. se comprometer com a prática. Mas como a gente garante que vai ter disciplina para se dedicar a esse processo de aprendizado? Afinal, 20 horas parece pouco tempo, mas ainda exige esforço. Exatamente. E aqui entra um elemento fundamental, a paixão. A paixão. Quando a gente se conecta com algo que realmente nos interessa, a vontade de aprender se torna um motor poderoso. Tipo, se eu sou apaixonada por fotografia, Isso. vou naturalmente buscar aprender, né? Técnicas, equipamentos. Estilos. A curiosidade te leva a querer se aprofundar. É, A gente nem sente o tempo passar, né? exato.
A paixão nos impulsiona, nos ajuda a superar os obstáculos. A manter a chama acesa. Sem ela, a jornada se torna mais árdua. Tá. Mas me diz, você acha que essa paixão é inata ou a gente pode desenvolver ela ao longo do processo? Olha, essa é uma ótima pergunta. Acho que em alguns casos a paixão é um ponto de partida, mas em outros ela pode surgir ao longo do caminho. Conforme a gente vai se aprofundando, né? Isso. Descobrindo novas nuances. E o Kaufman reforça que a gente não precisa começar dominando a paixão. O importante é ter curiosidade, vontade de aprender, se permitir experimentar. E aí, quem sabe, a gente acaba se surpreendendo. Descobre uma nova paixão, né? Exatamente. A beleza do aprendizado está justamente nessa capacidade de nos surpreender, É verdade. de nos levar por caminhos que jamais imaginaríamos. E me diz uma coisa, para quem já tem alguma base em determinada área, como esse método se aplica? Digamos que eu já toco um pouco de violão, mas quero aprender um novo estilo musical. As 20 horas ainda valem. Com certeza. O método se aplica tanto para aprender algo do zero, quanto para aprimorar habilidades que a gente já tem. No seu caso, você pode usar as 20 horas para se dedicar especificamente ao novo estilo musical. Entendi. E a gente pode usar esse método como um acelerador de aprendizado. Isso, para turbinar as habilidades que a gente já tem ou para mergulhar em áreas novas. Exatamente. E o mais importante é dar o primeiro passo. Escolher a habilidade que te empolga. Reservar um tempo na sua agenda E começar. e começar. E aí, o que te impede de começar hoje mesmo? Qual habilidade você sempre quis ter, mas achava que era difícil demais ou que nunca teria tempo para aprender? Lembre-se, você não precisa ser um expert em 20 horas, mas pode alcançar um nível de conhecimento que já te permite usar a habilidade, te trazer satisfação e abrir novas portas. Que tal a gente finalizar esse nosso mergulho inicial com uma provocação? Vamos lá. Imagine que você pudesse dedicar 20 horas para aprender algo novo. O que você escolheria? E como essa nova habilidade poderia transformar a sua vida? Deixe essa pergunta martelar na sua mente e te inspirar a dar o primeiro passo. Afinal, o conhecimento é a chave que abre portas para um futuro cheio de possibilidades. E sabe, eu acho que o mais legal desse conceito das 20 horas é que ele tira um pouco daquela pressão de ter que ser expert em tudo. A gente vive num mundo que valoriza tanto a especialização, É verdade. que às vezes a gente se sente inadequado se não domina várias áreas. A gente tem que ser multipotencial o tempo todo. É, tipo isso. Mas o Kaufman, ele nos convida a abraçar essa ideia de que ser bom o suficiente já é ótimo. Não precisa ser mestre em tudo. Não, o importante é ter um conhecimento que te permita usar a habilidade na prática, que te traga satisfação pessoal e quem sabe até profissional, né? Encontrar o ponto ideal entre o aprendizado e a aplicação prática. Isso. Tipo, se você quer aprender a cozinhar para fazer uns pratos gostosos para os amigos, você não precisa se tornar um chefe renomado, né? Não, claro que não. Basta ter um repertório básico, saber usar os temperos, ter criatividade e colocar amor naquilo que você está fazendo. A gente se inspira nos grandes chefs, mas sem a obrigação de replicar as técnicas complexas. E essa mudança de mentalidade, de tirar o peso da perfeição, me parece libertadora, né? Tira um peso, né? A gente se permite experimentar sem medo de errar. Sem aquela cobrança interna de ter que ser o melhor. Com certeza. E essa liberdade abre um leque enorme de possibilidades, né? A gente pode se arriscar a aprender um instrumento musical, a pintar, a dançar, a falar um novo idioma. Sem a pressão de ser o próximo Mozart, Picasso. Sem essa pressão toda. É sobre a gente se permitir ser aprendiz. Abraçar o processo de aprendizagem. Com suas belezas, suas dificuldades. E quem sabe ao longo do caminho a gente descobre um talento, né? Uma nova paixão. Uma forma diferente de expressar a sua criatividade. Exato, o ponto de partida é a curiosidade, a vontade de aprender. De se desafiar, de expandir nossos horizontes. O Kaufman fala sobre ter uma mentalidade de crescimento. Mentalidade de crescimento. De acreditar que a gente é capaz de aprender. E evoluir. Gostei dessa ideia. É como se a gente estivesse sempre aberto a novas experiências, a novos conhecimentos. São novas formas de ver o mundo. E pensando nesse mundo em constante transformação, essa mentalidade se torna cada vez mais importante. Sem dúvida. O mundo está mudando numa velocidade absurda, as tecnologias avançam, novas profissões surgem o tempo todo. Para acompanhar essa evolução, é essencial ter essa mentalidade aberta ao aprendizado, né? A gente tem que renovar os softwares mentais para não ficar obsoleto.
As coisas mudam tão rápido que a gente está sempre se atualizando, Buscando novos conhecimentos. se adaptando. E o mais legal é que o aprendizado não precisa ser algo chato, cansativo. Muito pelo contrário. Pode ser uma fonte de prazer, de descobertas, de crescimento pessoal e profissional. A gente pode encarar o aprendizado como uma aventura, Uma jornada. cheia de desafios e recompensas. E o livro do Kaufman nos dá um mapa para essa jornada, né? Com dicas e inspirações. Mas pensando nesse mar de informações que a gente navega hoje em dia, como a gente escolhe o que realmente vale a pena aprender? Essa é uma ótima pergunta. O Kaufman destaca a importância de definir metas claras para o aprendizado. A gente precisa saber por que a gente está aprendendo algo. Qual objetivo a gente quer alcançar. Se a gente não tem o norte, a gente se perde no meio do caminho. Exatamente. É como se a gente embarcasse numa viagem sem destino, sem saber para onde quer ir. E aí, qualquer lugar serve, né? A gente acaba se distraindo com as paisagens, com as paradas no caminho. Perde o foco. Perde o foco. E para evitar essa dispersão, ele nos convida a fazer um exercício de autoconhecimento, de identificar nossos valores, nossos interesses, nossas paixões. A partir daí, fica mais fácil escolher habilidades que realmente façam sentido para você, que estejam alinhadas com seus objetivos de vida. E como a gente garante que vai ter disciplina para se dedicar a esse processo de aprendizado? Afinal, 20 horas pode até parecer pouco tempo. Mas existe foco, organização, força de vontade para colocar em prática. Com certeza. Manter a disciplina e a constância é fundamental para que a gente colhe os frutos do aprendizado. Mas como fazer isso no meio da correria do dia a dia? Uma dica que o Kaufman dá é integrar o aprendizado na nossa rotina, de forma gradual e prazerosa. Tipo, em vez de reservar um bloco gigante de tempo para estudar, a gente pode dividir esse tempo em pequenos intervalos Exatamente. ao longo do dia. E a gente pode usar a criatividade para tornar o aprendizado mais divertido. Por exemplo, se você quer aprender um novo idioma, você pode assistir a filmes e séries com legendas, ouvir músicas, conversar com nativos online. Adorei essa ideia. É como se a gente estivesse hackeando o nosso cérebro, transformando o aprendizado em algo natural, prazeroso e integrado à rotina. E falando em hacks mentais, o Kaufman explora esse universo no livro. Sim, ele fala sobre a importância de criar um ambiente propício ao aprendizado, de usar técnicas de memorização, de gerenciar o tempo de forma eficiente. É como se a gente estivesse montando um kit de ferramentas Isso. para turbinar o nosso aprendizado. Exatamente. E cada pessoa pode montar o seu kit de acordo com suas necessidades, suas preferências e seu estilo de aprendizado. Nossa, esses hacks são realmente fascinantes. Parece que a gente tem muito mais controle sobre o nosso aprendizado do que a gente imagina. Mas voltando ao livro do Kaufman, o que mais te chamou a atenção? Teve algum ponto que te fez ter um clique? Sabe o que me marcou bastante? A ênfase que ele dá à experimentação. Ele nos encoraja a testar diferentes métodos, sabe? Sim, sim. Diferentes recursos, diferentes abordagens. É como se ele dissesse, se joga, descobre o que funciona melhor para você. É como se a gente estivesse no laboratório, né? Fazendo experimentos, testando hipóteses, ajustando as variáveis até encontrar a fórmula ideal. Exatamente. E essa mentalidade experimental tira um pouco aquela rigidez, sabe? A gente se permite errar, se permite mudar de rumo. Já se adapta. Se adaptar. No fundo, essa flexibilidade me parece muito mais próxima da realidade, né? É. Afinal, a vida não é uma linha reta. A gente está sempre se adaptando. A novas situações. Novos desafios. Abertas. Concordo. E essa capacidade de adaptação é essencial para a gente continuar aprendendo, né? Evoluindo ao longo da vida. O Kaufman nos convida a abraçar essa jornada de aprendizado contínuo, sabe? A ter curiosidade, buscar novos conhecimentos, se desafiar. E ele mostra que essa jornada pode ser mais rápida e eficaz do que a gente imagina, né? A gente não precisa esperar anos para dominar uma habilidade. Não. A gente pode ter resultados significativos num tempo relativamente curto. Com foco, disciplina e as estratégias certas. É isso aí. E no fim das contas, o mais importante é colocar a mão na massa, né? Sair da teoria e ir para a prática. Sair da teoria. Escolher uma habilidade que inspire. Reservar um tempo na agenda. E começar a trilhar o caminho. Começar. E aí, para quem tá ouvindo a gente e se sentindo inspirado a aprender algo novo, qual a sua dica final? Por onde começar? Comece pela paixão. Escolha algo que te interesse de verdade, que faça seus olhos brilharem, sabe? Defina um objetivo, por menor que seja. E lembre-se, você não precisa ser um expert em 20 horas, mas pode ter resultados incríveis com dedicação, foco e as estratégias que a gente explorou aqui. É isso aí, pessoal. Esperamos que esse mergulho em as primeiras 20 horas tenha sido inspirador, que vocês se sintam motivados a aprender algo novo.
Aprender é como a gente expande nossos horizontes, né? Com certeza. É se conectar com o mundo, com as pessoas, com a gente mesmo. É um processo que transforma, enriquece e impulsiona para frente. E como diria o Kaufman, a melhor hora para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor hora é agora. Então bora plantar essa árvore do conhecimento. Que tal a gente escolher uma nova habilidade e dedicar as próximas 20 horas a ela? Eu topo. E você? Claro que sim. Já tô até pensando em qual habilidade eu vou me aventurar. E vocês, queridos ouvintes, qual desafio vocês vão abraçar? Contem pra gente nas redes sociais. Adoraríamos saber o que vocês estão aprendendo e como estão aplicando as ideias do Kaufman. E quem sabe a gente se inspira nas histórias de vocês para os nossos próximos mergulhos, né? Com certeza. Afinal, a jornada do aprendizado é muito mais rica quando a gente compartilha, né? Experiências, inspirações, desafios. Não, aprender é uma aventura coletiva. Vamos juntos nessa. Bora aprender! Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!